Nas últimas décadas, o Brasil testemunhou uma transformação silenciosa, mas profunda. O país que por séculos foi marcado pela hegemonia católica viu surgir, crescer e se consolidar uma nova força social: os evangélicos. O que começou como pequenos templos em bairros periféricos, muitas vezes improvisados em garagens e salões alugados, tornou-se movimento de massa capaz de influenciar eleições, definir rumos legislativos e alterar o equilíbrio do poder político nacional. A fé que antes se expressava principalmente no espaço íntimo da religiosidade passou a ser também estratégia de mobilização eleitoral e projeto de poder. Hoje, falar da política brasileira sem mencionar os evangélicos é ignorar uma das forças mais decisivas do jogo. Com mais de um terço da população declarando-se evangélica e com projeções que apontam para uma possível maioria até 2030, o peso desse grupo deixou de ser periférico. As igrejas evangélicas, em especial as neopentecostais, aprenderam a usar com maestria a comunicação de massa, o poder econômico de suas instituições e a proximidade com as comunidades para construir base de influência que transcende o púlpito e alcança os palácios de Brasília. A chamada bancada da Bíblia é exemplo concreto desse poder. Presente no Congresso Nacional com dezenas de parlamentares, ela se consolidou como uma das mais organizadas e influentes frentes legislativas. Seus membros atuam de forma coesa em pautas relacionadas a costumes, moralidade e valores familiares, mas também se articulam em negociações que envolvem cargos, verbas e apoio a governos. Não se trata apenas de religiosidade no parlamento, mas de um bloco político estruturado e eficiente. A presença evangélica na política, no entanto, não é apenas numérica. Ela carrega simbolismo poderoso. Para milhões de fiéis, ver um pastor ou uma missionária ocupando cadeira no Congresso ou disputando cargos executivos é sinal de que sua fé conquistou reconhecimento público. Essa representação fortalece a ideia de que os valores religiosos devem estar refletidos nas leis e nas políticas públicas. Ao mesmo tempo, desperta críticas intensas de setores que defendem a laicidade do Estado e temem a imposição de dogmas religiosos sobre a sociedade plural. O apoio evangélico foi decisivo em eleições recentes. Em 2018, Jair Bolsonaro, embora católico de origem, recebeu adesão maciça das igrejas evangélicas, especialmente das neopentecostais. Pastores influentes subiram aos púlpitos para defendê-lo. Programas religiosos repetiam mensagens alinhadas à sua candidatura e redes de fiéis foram mobilizadas em escala nacional. A vitória de Bolsonaro foi, em grande medida, também vitória do movimento evangélico na política. Em 2022, a disputa entre Bolsonaro e Lula novamente expôs o peso desse grupo, com ambos os candidatos buscando dialogar com líderes religiosos e disputar a simpatia do eleitorado evangélico. Mas o poder crescente dos evangélicos na política também traz polêmicas. Escândalos de corrupção envolvendo pastores, denúncias de uso indevido de recursos públicos, manipulação da fé em campanhas eleitorais e a pressão por isenções fiscais para igrejas estão entre os temas que alimentam críticas constantes. A linha tênue entre liberdade religiosa e instrumentalização da fé em benefício político gera debates intensos sobre os limites do poder religioso em uma democracia. O dilema é profundo. Até que ponto a participação política dos evangélicos representa exercício legítimo da cidadania? E em que momento essa participação ameaça a pluralidade e a laicidade do Estado brasileiro? Essa questão atravessa o debate público, dividindo opiniões e mobilizando paixões. Para uns, o avanço evangélico é sinal de vitalidade democrática, em que diferentes grupos sociais conquistam espaço e representação. Para outros, é ameaça de teocracia disfarçada, em que princípios religiosos se sobrepõem a direitos civis e conquistas sociais. Este documentário narrativo pretende explorar com profundidade as origens, a ascensão e as consequências da presença evangélica na política brasileira. O público será conduzido por 5 capítulos que revelam como esse movimento se construiu, quais são seus principais protagonistas, quais polêmicas o cercam e quais cenários se desenham para o futuro do país. No primeiro capítulo, serão revisitadas as origens desse poder, desde a expansão das igrejas nos anos 1980 até o uso estratégico dos meios de comunicação. No segundo, será analisada a bancada da Bíblia, sua formação, suas pautas e sua influência legislativa.
O terceiro mostrará o papel dos evangélicos nas eleições presidenciais, incluindo o alinhamento a Bolsonaro e os impactos nas disputas mais recentes. No quarto capítulo, virão à tona as polêmicas e críticas que cercam a relação entre religião e política, da corrupção à laicidade. Por fim, o quinto capítulo projetará o futuro, questionando até onde pode ir a fusão entre fé e poder no Brasil. O encerramento trará reflexão crítica. A presença evangélica na política será lembrada como força que democratizou a representação ou como movimento que ameaçou a diversidade e a liberdade. A resposta dependerá não apenas dos líderes religiosos e políticos, mas de toda a sociedade brasileira, que será chamada a decidir os limites entre fé e Estado. O Brasil do século XXI é palco de uma disputa inédita. A política deixou de ser dominada apenas por partidos tradicionais e elites seculares. Hoje, os templos, os púlpitos e os cultos têm poder de decidir rumos eleitorais e legislativos. E essa transformação não é apenas conjuntural. É estrutural, demográfica e cultural. Com cada vez mais brasileiros se identificando como evangélicos, a política precisará conviver com essa força por muito tempo. Ao iniciar esta narrativa, é importante reconhecer que a religião sempre teve papel na política, mas nunca antes de forma tão organizada, estratégica e abrangente como agora. O Brasil está diante de pergunta fundamental: quem realmente manda quando a fé e o poder se encontram no mesmo palco? A história da presença evangélica na política brasileira começa muito antes de se falar em bancada da Bíblia, ou em megatemplos lotados transmitindo cultos pela televisão. Para compreender o poder que esse movimento exerce hoje, é necessário voltar no tempo e observar como as igrejas evangélicas se expandiram e, aos poucos, compreenderam que a fé poderia ser também instrumento de representação social e influência política. Até meados da década de 1970, os evangélicos ainda eram minoria discreta no Brasil, restritos em grande parte a comunidades protestantes históricas, como luteranos, batistas, presbiterianos e metodistas. Essas denominações tinham presença respeitável, mas pouco expressiva em termos de massa populacional. Sua atuação política era quase inexistente, centrada em pautas internas e em alguns esforços educativos e sociais. O Brasil, ainda sob forte influência católica, via os evangélicos como grupo periférico, sem poder significativo de mobilização. Foi a partir dos anos 1980 que esse quadro começou a mudar. O período coincidiu com a redemocratização do país, após 2 décadas de ditadura militar, e com a abertura de novos espaços de participação política e social. Ao mesmo tempo, a urbanização acelerada, a crise econômica e o enfraquecimento das instituições tradicionais criaram terreno fértil para o crescimento das igrejas neopentecostais. Em bairros periféricos das grandes cidades, templos evangélicos se multiplicavam, oferecendo não apenas um espaço de culto, mas também comunidade, acolhimento e promessa de transformação de vida. As igrejas neopentecostais, ao contrário das denominações protestantes históricas, apostaram em modelo diferente de expansão. Lideradas por pastores carismáticos, elas utilizavam linguagem simples, próxima do cotidiano das pessoas, e abordavam diretamente problemas como pobreza, violência doméstica, vícios e falta de perspectivas. Mais do que religião, ofereciam respostas práticas, baseadas em fé e disciplina, para enfrentar dificuldades concretas. Esse discurso encontrava eco entre populações marginalizadas, que muitas vezes se sentiam esquecidas pelo Estado e pela Igreja Católica. Um dos elementos decisivos para a ascensão evangélica foi o uso da comunicação de massa. Enquanto a Igreja Católica se mantinha dependente de estruturas tradicionais, os neopentecostais abraçaram sem receio o rádio e, mais tarde, a televisão. Pastores compravam horários em emissoras locais, e com isso, chegavam a milhares de lares diariamente. O culto não estava mais restrito às paredes do templo. Invadia salas e cozinhas, tornando-se parte da rotina das famílias. Essa presença midiática ampliou exponencialmente a influência das igrejas e criou líderes que se tornaram verdadeiros comunicadores de massa. A década de 1990 marcou a consolidação desse modelo. Igrejas como a Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo em 1977,
já haviam se transformado em gigantes com presença em todo o território nacional e no exterior. O templo passou a ser também estúdio de TV, palco de shows religiosos e centro de arrecadação de recursos. A Universal comprou a Rede Record em 1989, movimento que simbolizou a entrada definitiva das igrejas evangélicas no jogo do poder midiático. A comunicação se tornava, assim, não apenas ferramenta de evangelização, mas arma política de grande alcance. Paralelamente, a lógica de organização das igrejas evangélicas favorecia o engajamento comunitário. Os fiéis eram chamados a participar ativamente das atividades da igreja, seja como voluntários, músicos, obreiros ou pregadores. Essa rede de participação criava vínculos fortes de pertencimento e disciplina, transformando os templos em verdadeiros centros de sociabilidade. Essa mesma lógica foi aplicada à política. Se os fiéis já seguiam orientações de seus líderes espirituais em questões de vida pessoal, também passariam a segui-los em decisões eleitorais. A entrada formal dos evangélicos na política ocorreu de forma gradual. No início, a participação era pontual, com candidatos isolados que buscavam representar sua comunidade de fé. Mas logo líderes religiosos perceberam que havia ali uma poderosa ferramenta de influência: transformar votos de fiéis em mandatos parlamentares. A máxima "irmão vota em irmão" começou a ganhar força, e pastores passaram a lançar suas candidaturas ou apoiar diretamente membros da igreja. Nos anos 1990, esse movimento se intensificou. A redemocratização havia aberto espaço para maior pluralidade de representação, e os evangélicos se organizaram em torno de partidos e coligações. Surgiu a chamada bancada evangélica, ainda pequena, mas já articulada, capaz de negociar com governos e pressionar votações em temas de interesse religioso. Não se tratava apenas de ocupar cadeiras no legislativo, mas de se consolidar como grupo coeso, com identidade própria e poder de barganha. Outro fator crucial foi a habilidade de unir discurso religioso e discurso social. As igrejas evangélicas ofereciam não apenas a promessa de salvação espiritual, mas também projetos de reabilitação de dependentes químicos, apoio a famílias em crise, programas de caridade e redes de solidariedade. Essa presença concreta em comunidades carentes reforçava a legitimidade de seus representantes políticos, que podiam se apresentar não apenas como candidatos, mas como líderes já comprometidos com a melhoria de vida da população. A virada do século trouxe novas dimensões a esse fenômeno. Com a internet e as redes sociais, as igrejas ampliaram ainda mais sua capacidade de comunicação. Pastores passaram a ser também influenciadores digitais, com milhões de seguidores em plataformas como YouTube, Facebook e Instagram. Sermões, campanhas e orientações de voto eram transmitidos em tempo real, alcançando públicos que antes dependiam apenas da mídia tradicional. Essa nova fase potencializou a capacidade de mobilização e inseriu os evangélicos no centro da arena digital. É importante destacar que nem todos os evangélicos aderiram automaticamente à mesma agenda política. O movimento é diverso, com diferentes igrejas, lideranças e visões. Algumas denominações preferem manter distância da política, enquanto outras mergulham de cabeça na disputa pelo poder. Ainda assim, a percepção pública se consolidou. Os evangélicos se tornaram bloco político de peso, capaz de decidir eleições e influenciar governos. Esse processo de ascensão também esteve ligado à crise das instituições tradicionais. A perda de influência da Igreja Católica, o descrédito dos partidos políticos e a ausência do Estado em áreas periféricas criaram vácuo de autoridade. Nesse vácuo, os templos evangélicos surgiram como espaços de orientação, disciplina e comunidade. A confiança depositada em pastores era frequentemente maior do que em políticos ou autoridades públicas. Assim, quando esses pastores migraram para a política, levaram consigo a credibilidade construída no púlpito. As origens da força evangélica na política brasileira, portanto, estão enraizadas em múltiplos fatores: crescimento demográfico, uso estratégico da comunicação de massa, engajamento comunitário, pragmatismo eleitoral e ocupação de espaços deixados pelo Estado. O que começou como movimento religioso se transformou, ao longo de poucas décadas, em ator político de relevância nacional.
Esse primeiro capítulo mostra que a ascensão dos evangélicos na política não foi obra do acaso. Foi resultado de planejamento, carisma, organização e capacidade de adaptação às mudanças sociais e tecnológicas. Hoje, quando se observa o peso desse grupo no Congresso e nas eleições, é possível entender que tudo começou com pequenos templos improvisados e líderes que souberam enxergar além do altar. Nos próximos capítulos, essa trajetória será aprofundada, mostrando como os evangélicos se consolidaram em Brasília, como moldaram eleições presidenciais e como enfrentam críticas e desafios no caminho para o futuro. O termo bancada da Bíblia se consolidou no vocabulário político brasileiro como símbolo da presença organizada e crescente dos evangélicos no Congresso Nacional. Mais do que uma expressão popular, trata-se de uma das frentes parlamentares mais articuladas e influentes do país, capaz de interferir em votações decisivas, pautar debates públicos e até mesmo influenciar o comportamento de governos inteiros. A ascensão desse grupo reflete a transformação da religiosidade em poder político e revela como fé e política se entrelaçam no Brasil do século XXI. A bancada da Bíblia não nasceu de forma planejada, mas como consequência natural da entrada de evangélicos na política a partir dos anos 1980 e 1990. Inicialmente, eram parlamentares isolados, representantes de suas comunidades locais, que buscavam espaço no legislativo. Com o passar do tempo, porém, perceberam que poderiam formar bloco coeso, unindo forças para defender pautas comuns e ganhar poder de barganha. A máxima irmão vota em irmão, que impulsionava candidaturas, deu lugar a uma lógica mais ampla: irmão apoia irmão no Congresso. A força da bancada não está apenas na quantidade de parlamentares, mas na coesão em torno de certos temas. Embora composta por diferentes partidos, de legendas conservadoras a partidos de centro e até de esquerda, a bancada evangélica se une em torno de pautas relacionadas a costumes, valores familiares e liberdade religiosa. Essa unidade a torna mais eficiente do que muitas outras frentes, cujos integrantes frequentemente se dispersam em disputas internas. Hoje, a bancada da Bíblia é uma das maiores do Congresso. Estima-se que mais de 100 deputados federais e senadores se identificam com esse grupo, ainda que nem todos participem formalmente da Frente Parlamentar Evangélica. O número pode variar a cada legislatura, mas sua presença é constante, em muitos casos, decisiva. Em votações acirradas, o apoio da bancada pode definir o destino de projetos de lei ou até de governos em crise. Entre os líderes mais conhecidos da bancada estão pastores que se tornaram políticos de carreira. Nomes como Marco Feliciano, Silas Câmara e outros ganharam notoriedade nacional, representando tanto sua fé quanto suas igrejas. Mas a bancada não se resume a figuras religiosas. Muitos de seus membros são leigos, políticos que compartilham valores evangélicos ou que se alinham às pautas do grupo em busca de apoio eleitoral. Essa diversidade amplia o alcance da bancada, que não se restringe apenas a religiosos de púlpito, mas a políticos de diferentes trajetórias. A pauta da bancada é ampla, mas possui alguns eixos centrais. O primeiro é a defesa de valores familiares e morais, expressa em projetos contra a legalização do aborto, contra a descriminalização das drogas e em propostas que buscam limitar o avanço de pautas ligadas a direitos sexuais e de gênero. O discurso é baseado na ideia de que a política deve refletir princípios bíblicos e que a sociedade precisa ser protegida de influências consideradas imorais. Outro eixo é a defesa da liberdade religiosa. A bancada atua para garantir isenções fiscais a igrejas, ampliar espaços de atuação religiosa em escolas, presídios e órgãos públicos e proteger líderes religiosos de processos relacionados a discursos polêmicos. Para seus integrantes, a liberdade de pregar e praticar a fé deve ser preservada em qualquer circunstância. Para seus críticos, muitas dessas propostas representam privilégio a grupos religiosos específicos e afronta a laicidade do Estado. A bancada também atua de forma pragmática em questões políticas. Em votações de grande impacto, como processos de impeachment, reformas econômicas e votações orçamentárias, seus membros frequentemente se unem em bloco, negociando apoio em troca de benefícios para suas bases eleitorais e igrejas. Essa capacidade de negociação transformou a bancada em ator-chave no chamado presidencialismo de coalizão,
onde o governo precisa de maioria no Congresso para aprovar suas agendas. A influência da bancada da Bíblia não se limita ao Congresso. Seu peso é sentido também nos palácios estaduais e municipais. Governadores e prefeitos frequentemente buscam o apoio de pastores e líderes evangélicos, conscientes do poder de mobilização que esses líderes exercem sobre seus fiéis. A lógica da transferência de votos é real. Uma palavra do pastor pode direcionar milhares de votos a determinado candidato, garantindo vitórias em disputas apertadas. O crescimento da bancada evangélica também gerou reações e críticas. Defensores da laicidade do Estado argumentam que a presença massiva de religiosos no Congresso ameaça a pluralidade e pode resultar em imposição de dogmas sobre a sociedade. Organizações de direitos humanos alertam para o risco de retrocessos em pautas como direitos das mulheres e da comunidade LGBTIA+. Para esses setores, a bancada representa ameaça à democracia plural. Os integrantes da bancada, por sua vez, rejeitam essas críticas e defendem sua atuação como legítima expressão da cidadania. Argumentam que a Constituição garante liberdade religiosa e que, como qualquer outro grupo social, os evangélicos têm direito de se organizar e buscar representação política. Para eles, sua presença no Congresso é sinal de vitalidade democrática, em que diferentes vozes têm espaço para se manifestar. Um ponto central da força da bancada é sua ligação direta com a base popular. Enquanto outros grupos políticos dependem de campanhas caras, marqueteiros e grandes estruturas partidárias, muitos candidatos evangélicos contam com o apoio de suas igrejas, que funcionam como plataformas de mobilização. Cultos, rádios e programas de TV se tornam palanques, e o contato direto com fiéis garante engajamento difícil de ser alcançado por outros políticos. Esse vínculo orgânico torna a bancada mais resistente a crises de imagem que frequentemente afetam a política brasileira. A trajetória da bancada da Bíblia também revela a capacidade dos evangélicos de se adaptar às mudanças do cenário político. Em diferentes governos, de Fernando Henrique a Lula, de Dilma a Bolsonaro, a bancada esteve presente, apoiando ou criticando conforme os interesses de suas pautas. Essa flexibilidade garante sua sobrevivência independentemente do partido no poder. Em 2016, por exemplo, a bancada teve papel crucial no processo de impeachment de Dilma Rousseff, votando majoritariamente a favor. Em 2018, esteve na linha de frente do apoio a Jair Bolsonaro, contribuindo para sua vitória. O futuro da bancada tende a ser ainda mais relevante. Com o crescimento demográfico dos evangélicos e sua crescente organização, é provável que sua representação no Congresso aumente nas próximas legislaturas. Novos líderes estão em formação, muitos deles jovens pastores e comunicadores digitais, preparados para ocupar espaço político. Esse movimento indica que a bancada da Bíblia não é fenômeno passageiro, mas parte estrutural da política brasileira contemporânea. No entanto, desafios se impõem. A diversidade interna do movimento evangélico pode gerar divisões, especialmente à medida que diferentes denominações disputam espaço e influência. Além disso, escândalos envolvendo líderes religiosos podem abalar a credibilidade do grupo, como já ocorreu em casos de corrupção e má gestão de recursos. A bancada terá de equilibrar sua agenda moral com a necessidade de se apresentar como força política confiável e comprometida com o interesse público. Este segundo capítulo mostra que a bancada da Bíblia é mais do que um grupo de parlamentares religiosos. É a expressão organizada de um movimento social que cresceu, se estruturou e hoje disputa espaço com os maiores blocos políticos do país. Sua atuação gera debates intensos sobre os limites da religião na política e sobre o futuro da democracia brasileira. Nos próximos capítulos, a narrativa mostrará como essa força se projetou também sobre as eleições presidenciais e como sua presença molda os rumos do país. A trajetória dos evangélicos na política brasileira atinge seu ponto mais visível e influente quando se observa a relação com a presidência da República. Se no início a participação política desse grupo estava restrita ao legislativo e a disputas locais, ao longo das últimas décadas a força evangélica tornou-se peça central em campanhas presidenciais, influenciando alianças, programas de governo e até o resultado final das urnas.
A ascensão dos evangélicos ao papel de fiéis da balança nas eleições mostra como a fé deixou de ser apenas identidade religiosa para se tornar fator determinante no jogo de poder mais alto do país. Nos anos 1990, a participação evangélica ainda era tímida, mas já mostrava sinais de crescimento. O governo de Fernando Collor de Mello, eleito em 1989, contou com apoio de setores evangélicos, embora não de forma tão organizada quanto nas décadas seguintes. Collor foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar e soube captar o discurso moralizante, que encontrava eco em parte das igrejas. Ainda assim, sua relação com o segmento foi marcada mais por aproximações pontuais do que por alianças estruturadas. Foi a partir da presidência de Fernando Henrique Cardoso que os evangélicos começaram a ser vistos com mais atenção. O governo FHC, de perfil mais acadêmico e alinhado a uma política econômica liberal, não tinha vínculos diretos com igrejas evangélicas, mas reconhecia sua crescente influência. Já no final da década de 1990, candidatos passaram a buscar pastores e lideranças religiosas como aliados estratégicos, capazes de mobilizar votos em regiões periféricas e entre eleitores de menor renda. O ponto de inflexão, no entanto, ocorreu com Luiz Inácio Lula da Silva. O líder petista, vindo das lutas sindicais e de um partido associado a pautas progressistas, entendeu cedo a importância de dialogar com o eleitorado evangélico. Em 2002, sua campanha contou com apoio de líderes religiosos, que viam em Lula figura capaz de representar os interesses dos mais pobres, muitos deles fiéis de igrejas neopentecostais. Durante seus 2 mandatos, Lula cultivou relação de proximidade com pastores influentes, garantindo espaço para políticas sociais que beneficiavam comunidades evangélicas e reconhecendo o peso do segmento. Dilma Rousseff, eleita em 2010, herdou essa relação, mas enfrentou maiores dificuldades. Seu perfil menos carismático e sua falta de vínculo direto com a religiosidade dificultaram o diálogo. Durante seu governo, enfrentou resistência em pautas relacionadas a costumes, como o debate sobre direitos da comunidade LGBTIA+. Ainda assim, manteve apoio de parte da bancada evangélica em votações decisivas, embora o relacionamento fosse menos estável do que no período anterior. A verdadeira guinada, porém, ocorreu em 2018. Jair Bolsonaro, então deputado federal com quase 3 décadas de carreira, conseguiu consolidar aliança inédita com os evangélicos. Católico de origem, Bolsonaro foi batizado no Rio Jordão por pastor evangélico, gesto simbólico que marcou sua aproximação com o segmento. Durante sua campanha, contou com apoio maciço de igrejas neopentecostais e pentecostais, que viram nele representante dos valores conservadores em meio ao avanço das pautas progressistas. Pastores influentes usaram seus púlpitos para defendê-lo, programas religiosos de rádio e TV se transformaram em palanques, e redes sociais ligadas à igreja se tornaram canais de propaganda. O discurso de defesa da família, da moral e da liberdade religiosa se alinhava perfeitamente com a narrativa bolsonarista. O resultado foi contundente. Bolsonaro venceu com votação expressiva entre os evangélicos, consolidando o grupo como força eleitoral decisiva. Durante seu governo, Bolsonaro retribuiu esse apoio com medidas favoráveis. Manteve diálogo próximo com lideranças religiosas, nomeou ministros alinhados a valores conservadores e defendeu publicamente a isenção fiscal das igrejas. O governo também se mostrou sensível a pautas da bancada evangélica no Congresso, fortalecendo ainda mais a percepção de que a fé havia alcançado o centro do poder. Michele Bolsonaro, primeira-dama de perfil evangélico, tornou-se figura central na aproximação com o segmento, discursando em eventos religiosos e mobilizando apoio. A eleição de 2022 reforçou esse papel. Lula, retornando à disputa, percebeu que não poderia ignorar os evangélicos. Sua campanha buscou dialogar com lideranças religiosas, prometendo respeito à liberdade de culto e tentando desconstruir narrativas de que, caso eleito, perseguiria igrejas. Ainda assim, Bolsonaro manteve forte apoio entre os evangélicos, que foram decisivos para levá-lo ao segundo turno e garantir disputa acirrada. O peso evangélico nas eleições mostra que o segmento não é apenas um grupo entre tantos, mas verdadeiro colégio eleitoral capaz de definir vencedores.
Com dezenas de milhões de fiéis e estrutura de comunicação poderosa, as igrejas funcionam como máquinas de mobilização. A recomendação de voto feita por pastores atinge milhões de eleitores de forma direta, criando relação de confiança que supera, muitas vezes, as mensagens de partidos ou candidatos. Essa força também desperta polêmicas. Críticos acusam líderes evangélicos de instrumentalizar a fé em benefício político, transformando púlpitos em palanques eleitorais. Há quem argumente que a orientação explícita de voto em templos fere a laicidade do Estado e distorce o processo democrático. Por outro lado, defensores afirmam que os evangélicos apenas exercem seu direito de cidadania, organizando-se politicamente como qualquer outro grupo social. Olhando para o futuro, o peso evangélico nas eleições presidenciais tende a crescer. As projeções demográficas indicam que, até 2030, os evangélicos poderão se tornar maioria religiosa no Brasil. Esse crescimento inevitavelmente se refletirá na política, ampliando ainda mais a pressão por candidatos alinhados a valores religiosos. As eleições de 2026 já se desenham como campo onde a disputa pelo voto evangélico será central, com partidos buscando alianças e ajustando discursos para conquistar esse eleitorado. Além disso, há possibilidade concreta de que, em breve, um presidente abertamente evangélico e oriundo de uma igreja neopentecostal chegue ao Planalto. Se até agora o apoio evangélico foi decisivo para eleger candidatos externos, o próximo passo pode ser lançar um candidato próprio, que represente diretamente as igrejas. Essa hipótese desperta tanto entusiasmo quanto temor. Para uns, seria conquista histórica. Para outros, ameaça à laicidade e ao equilíbrio democrático. Esse terceiro capítulo revela que os evangélicos deixaram de ser atores secundários para se tornarem protagonistas da política presidencial. Sua influência molda campanhas, define alianças e pode decidir o destino do Brasil nas urnas. A fé, que começou em pequenos templos improvisados, alcançou o mais alto posto da República, mostrando que a religião, no Brasil, é também força política de primeira grandeza. A presença evangélica na política brasileira não se consolidou sem gerar intensos debates e controvérsias. Se por um lado milhões de fiéis veem na representação parlamentar e no apoio a candidatos presidenciais uma extensão legítima de sua fé, por outro críticos alertam para riscos de abuso, corrupção, manipulação religiosa e ameaça à laicidade do Estado. O crescimento da bancada da Bíblia, as alianças eleitorais e o protagonismo das igrejas em campanhas presidenciais colocaram em evidência um conjunto de polêmicas que ainda hoje dividem a sociedade. Um dos pontos mais recorrentes é a questão do uso da fé como instrumento eleitoral. Desde os anos 1990, pastores e líderes religiosos têm sido acusados de transformar púlpitos em palanques, indicando candidatos e pedindo votos diretamente em cultos. Embora a legislação eleitoral proíba propaganda explícita em templos, a prática é de difícil fiscalização. Fiéis relatam que muitas vezes a escolha política é apresentada como parte da missão espiritual, e que não apoiar determinado candidato pode ser interpretado como falta de compromisso com a comunidade de fé. Críticos afirmam que essa dinâmica enfraquece a autonomia do eleitor, transformando-o em extensão da decisão de seu líder religioso. Outro ponto polêmico diz respeito às isenções fiscais concedidas a igrejas. A Constituição brasileira garante imunidade tributária a templos de qualquer culto, medida que visa proteger a liberdade religiosa. No entanto, esse benefício, quando associado ao crescimento exponencial das igrejas evangélicas, gera discussão acalorada. Com templos transformados em verdadeiras corporações, possuindo redes de rádio, televisão e até bancos, cresce a crítica de que as igrejas movimentam bilhões sem a devida tributação. Defensores afirmam que os recursos são utilizados em ações sociais e manutenção da fé, mas denúncias de enriquecimento pessoal de líderes religiosos alimentam a desconfiança de parte da sociedade. Casos de escândalos de corrupção envolvendo lideranças evangélicas também contribuíram para a imagem controversa do movimento. Investigações da Polícia Federal e reportagens jornalísticas já expuseram desvios de verbas públicas, favorecimento em contratos governamentais e até esquemas de tráfico de influência em ministérios. Em 2022, por exemplo,
o chamado escândalo do gabinete paralelo do MEC revelou a atuação de pastores sem cargo oficial que intermediavam repasses de verbas a prefeituras, supostamente em troca de propina. O caso ganhou grande repercussão e evidenciou a proximidade entre religião e poder público em práticas pouco transparentes. Outro tema central das críticas é o papel da bancada evangélica em pautas relacionadas a direitos civis e minorias. O grupo é acusado de promover retrocessos em questões como igualdade de gênero, direitos da comunidade LGBTI+, e políticas de saúde reprodutiva. Projetos de lei que buscam restringir debates de gênero em escolas, impedir avanços no direito ao aborto e limitar políticas voltadas para a diversidade sexual são frequentemente associados à bancada da Bíblia. Para críticos, trata-se de tentativa de impor visão religiosa específica sobre sociedade plural e laica. A polêmica se intensifica com a discussão sobre a laicidade do Estado. A Constituição brasileira estabelece que o país é laico, garantindo liberdade de culto, mas também separação entre religião e governo. No entanto, a atuação política de lideranças evangélicas frequentemente coloca esse princípio em xeque. Discursos que defendem o Brasil como nação cristã ou que pregam a Bíblia acima da Constituição despertam temor de que a democracia seja contaminada por visões teocráticas. Para setores acadêmicos e movimentos sociais, a confusão entre púlpito e parlamento representa risco de erosão das garantias democráticas. As críticas também alcançam o campo da comunicação e mídia religiosa. O domínio de redes de rádio e televisão por igrejas, especialmente a Universal do Reino de Deus com a Rede Record, gera debate sobre monopólio da informação e desequilíbrio no debate público. Enquanto outros candidatos dependem de tempo de televisão limitado, igrejas com canais próprios podem exibir diariamente programas com mensagens religiosas que, ainda que não explicitamente eleitorais, criam ambiente favorável a determinados grupos políticos. Especialistas em comunicação questionam se esse modelo não configura vantagem desproporcional, comprometendo a igualdade de condições nas disputas eleitorais. Outra crítica frequente é a da internacionalização das agendas religiosas. Muitos líderes evangélicos brasileiros mantêm vínculos estreitos com movimentos religiosos dos Estados Unidos, em especial com a direita cristã norte-americana. Essa conexão influencia pautas políticas, importando para o Brasil debates como a luta contra o globalismo, a defesa de Israel como tema central e a guerra cultural contra ideologias de gênero. Para os críticos, trata-se de importação acrítica de discursos que não refletem a realidade brasileira, mas que moldam políticas nacionais a partir de agendas externas. Há ainda polêmica em torno da profissionalização política das igrejas. Muitos templos se tornaram verdadeiras máquinas eleitorais, com comitês de campanha funcionando em paralelo às atividades religiosas. Fiéis são orientados a se voluntariar em campanhas, distribuir santinhos e participar de eventos políticos como extensão de sua fé. Essa fusão entre religião e militância política levanta questionamentos sobre até que ponto a liberdade de crença é respeitada quando os fiéis se sentem pressionados a seguir orientações eleitorais de seus pastores. Apesar das críticas, defensores da atuação evangélica respondem com argumentos que também merecem atenção. Eles afirmam que a presença das igrejas na política é reflexo natural do crescimento demográfico do segmento. Se mais de um terço da população é evangélica, por que não deveria ter representação proporcional no Congresso e influência nas eleições? Além disso, ressaltam que as igrejas desempenham papel social essencial, oferecendo serviços que o Estado não consegue prover, como reabilitação de dependentes químicos, acolhimento a famílias em crise e assistência em comunidades carentes. Defensores também argumentam que as críticas frequentemente revelam preconceito contra evangélicos, tratando-os como cidadãos de segunda categoria. Para eles, a cobrança por laicidade muitas vezes é seletiva, já que a presença do catolicismo na política sempre foi marcante e raramente gerou o mesmo nível de contestação. Assim, sustentam que o verdadeiro problema não é a religião em si, mas a intolerância contra um grupo social em ascensão. O dilema central permanece: onde termina o legítimo exercício da cidadania e começa a instrumentalização da fé em benefício político? A resposta não é simples, pois envolve valores, crenças e interpretações diferentes sobre a própria democracia. Se a democracia é o governo da maioria,
Faz sentido que os evangélicos, como grupo numeroso, tenham voz e peso político. Por outro lado, se a democracia também exige proteção de minorias e respeito à pluralidade, o avanço de pautas religiosas que restringem direitos pode representar risco à própria essência do sistema. Esse quarto capítulo revela que as polêmicas e críticas em torno da presença evangélica na política não são periféricas, mas centrais para o debate democrático. O crescimento do segmento expôs contradições da sociedade brasileira, o desejo de maior representatividade, mas também o medo de retrocessos civilizatórios. A forma como o Brasil lidará com essas tensões determinará se a fusão entre fé e política resultará em fortalecimento democrático ou em ameaça à pluralidade. Olhando para frente, o papel dos evangélicos na política brasileira tende a se intensificar. O crescimento demográfico, a organização institucional das igrejas e a capacidade de mobilização tornam inevitável que a fé continue moldando a dinâmica política do país nas próximas décadas. A pergunta não é se os evangélicos terão poder, mas como esse poder será exercido e quais as consequências para a democracia, a pluralidade religiosa e os direitos civis. As projeções do IBGE e de institutos de pesquisa apontam que, até 2030, os evangélicos poderão ultrapassar os católicos e se tornar o maior grupo religioso do Brasil. Esse dado demográfico tem implicações profundas. Um grupo majoritário em termos populacionais naturalmente buscará maior representação política, consolidando-se não apenas como bancada expressiva no Congresso, mas também como ator determinante em eleições presidenciais, estaduais e municipais. Esse processo ampliará a pressão para que partidos e candidatos dialoguem com lideranças religiosas e adaptem seus discursos às expectativas desse eleitorado. O futuro da política brasileira, portanto, dificilmente poderá ser compreendido sem considerar a influência das igrejas evangélicas. Candidatos à presidência, de qualquer espectro ideológico, precisarão buscar apoio desse segmento, sob risco de inviabilizar suas campanhas. O caso de 2018, quando Bolsonaro consolidou vitória com base no apoio maciço dos evangélicos, é exemplo de como esse eleitorado pode definir eleições. Em 2026, e nas disputas seguintes, esse padrão deve se repetir, talvez em escala ainda maior. Outro cenário plausível é o da candidatura presidencial abertamente evangélica. Até agora, os evangélicos desempenharam papel de apoiadores decisivos, mas não lançaram nome de grande viabilidade para o Planalto. Isso pode mudar em breve. Pastores influentes e políticos de trajetória consolidada, como deputados federais e senadores ligados a grandes denominações, já ensaiam ocupar esse espaço. A possibilidade de um presidente evangélico eleito diretamente com base em apoio das igrejas é real, e sua ascensão representaria marco histórico na política brasileira. Esse cenário, no entanto, desperta temores e esperanças. Para milhões de fiéis, seria conquista legítima de representatividade, reconhecimento de que sua fé não é apenas identidade espiritual, mas força social e política. Para críticos, seria risco de teocracia, de confusão entre púlpito e Estado, de retrocesso em pautas de direitos civis e de enfraquecimento da laicidade. O impacto dessa possibilidade dependerá da forma como a candidatura se apresentará, como projeto plural e democrático ou como extensão direta de uma denominação religiosa. Além da possibilidade de presidência evangélica, outro elemento do futuro será a profissionalização política das igrejas. Se hoje muitos templos já funcionam como máquinas eleitorais, é provável que esse processo se intensifique. Cursos de formação política para fiéis, redes de voluntariado e uso estratégico das redes sociais serão cada vez mais comuns. Igrejas que já dominam televisão e rádio ampliarão presença em plataformas digitais, transformando pastores em influenciadores políticos de alcance nacional. Essa profissionalização ampliará ainda mais a capacidade de mobilização e o poder de barganha do segmento. O futuro também dependerá da diversidade interna dos evangélicos. O movimento não é homogêneo. Enquanto grandes denominações neopentecostais concentram poder e recursos, igrejas menores mantêm perfil mais comunitário e menos politizado. Essa diversidade pode gerar disputas internas pelo controle da representação política. A fragmentação entre diferentes correntes religiosas pode dificultar a construção de uma agenda única,
ao mesmo tempo em que impede a hegemonia de uma única igreja sobre o movimento. A questão da radicalização é outro ponto crucial. A mobilização evangélica tem potencial para fortalecer discursos conservadores e, em alguns casos, extremistas. O risco de líderes religiosos adotarem narrativas de intolerância contra minorias ou de enfrentamento direto às instituições democráticas não pode ser ignorado. Episódios recentes, em que discursos religiosos foram usados para atacar decisões do Supremo Tribunal Federal ou para justificar atos antidemocráticos, indicam que esse risco é real. O futuro exigirá vigilância para que o crescimento da fé não seja acompanhado de erosão democrática. Por outro lado, há também possibilidade de um futuro em que os evangélicos atuem como força de renovação democrática. A participação política desse grupo pode ampliar representatividade, incluir vozes antes marginalizadas e pressionar o Estado a atender demandas sociais ignoradas. Se a fé for usada como inspiração para políticas públicas de inclusão, combate à pobreza e fortalecimento comunitário, os evangélicos poderão contribuir positivamente para o desenvolvimento do país. Esse caminho dependerá, porém, da capacidade de conciliar valores religiosos com respeito à pluralidade e aos direitos fundamentais. O futuro das relações entre religião e política no Brasil também será influenciado pela pressão internacional. O vínculo com a direita cristã norte-americana e com igrejas evangélicas globais tende a se aprofundar, importando agendas e estratégias. Esse processo pode fortalecer ainda mais o conservadorismo religioso, mas também pode gerar tensões internas, caso discursos importados não encontrem ressonância na realidade brasileira. A globalização da fé evangélica transformará o Brasil em ator importante no cenário religioso mundial, ampliando sua influência, mas também expondo a disputas internacionais. Outro fator que moldará o futuro é a relação com o Estado laico. A tensão entre liberdade religiosa e laicidade continuará no centro do debate. Com maior presença política dos evangélicos, será cada vez mais desafiador garantir que decisões públicas sejam tomadas em respeito à pluralidade e não à imposição de dogmas específicos. O equilíbrio entre fé e Estado será o grande teste da democracia brasileira nas próximas décadas. Esse quinto capítulo mostra que o futuro da religião e da política no Brasil está em aberto. A fé evangélica é força social e política que não pode mais ser ignorada, mas o impacto dessa força dependerá das escolhas que serão feitas. O país pode caminhar para maior inclusão e representatividade, ou pode mergulhar em ciclos de radicalização e intolerância. O destino ainda não está escrito. A trajetória dos evangélicos na política brasileira, que começou de forma tímida em templos improvisados, alcançou o patamar de protagonismo nacional. Hoje, falar de eleições, de Congresso ou até de presidência sem mencionar esse grupo é ignorar um dos atores mais decisivos da cena política. O movimento que uniu fé, comunidade e comunicação transformou-se em força institucional, capaz de negociar com governos, influenciar votações e moldar campanhas eleitorais. Mas, como ficou evidente ao longo desta narrativa, esse poder não veio sem polêmicas. A bancada da Bíblia, as alianças presidenciais e as vitórias eleitorais foram acompanhadas de críticas duras. Acusações de manipulação religiosa, escândalos de corrupção, ameaça à laicidade do Estado e retrocessos em direitos civis. A presença evangélica é, ao mesmo tempo, expressão legítima da democracia e desafio aos limites que a própria democracia precisa impor para preservar sua pluralidade. O Brasil vive dilema complexo. De um lado, milhões de cidadãos encontram na fé não apenas espiritualidade, mas identidade e esperança. Eles desejam ver seus valores refletidos nas leis e políticas públicas, e isso é parte do jogo democrático. De outro, a imposição de dogmas religiosos sobre toda a sociedade ameaça o princípio de diversidade que sustenta a convivência em um país plural. A linha entre representatividade e imposição é tênue, e cruzá-la pode ter consequências profundas. O futuro mostra que o peso evangélico tende a crescer ainda mais. Projeções indicam que, em poucos anos, os evangélicos podem se tornar maioria religiosa no Brasil. Isso significa maior influência no Congresso, nas eleições e até na possibilidade de um presidente abertamente ligado às igrejas. Esse cenário desperta entusiasmo em uns e temor em outros,
mas o fato é que ele será inevitável. A questão é como o Brasil escolherá lidar com ele, fortalecendo sua democracia ou cedendo à radicalização. A experiência recente mostra que a fé pode ser usada tanto como instrumento de inclusão quanto de exclusão. Pode mobilizar comunidades para enfrentar a pobreza, fortalecer laços sociais e inspirar políticas públicas voltadas ao bem comum. Mas também pode ser usada para legitimar intolerância, restringir direitos e aprofundar divisões. A escolha entre esses caminhos dependerá não apenas dos líderes religiosos, mas também dos políticos, das instituições e da sociedade como um todo. O grande teste da democracia brasileira será equilibrar liberdade religiosa com laicidade do Estado. Garantir que evangélicos tenham voz, mas que essa voz não silencie outras. Permitir que a fé inspire, mas não que domine. Construir espaço onde religião e política possam coexistir sem que uma destrua a outra. Esse é o desafio das próximas décadas. Ao encerrar esta narrativa, é importante reconhecer que a presença evangélica na política não é fenômeno passageiro. É transformação estrutural, resultado de mudanças demográficas, culturais e sociais profundas. Ignorá-la seria ingenuidade. Combatê-la de forma preconceituosa seria injustiça. O que se impõe é o debate honesto sobre seus limites e suas possibilidades. A democracia brasileira, marcada por crises, instabilidades e reinvenções, terá na fé evangélica um de seus principais pontos de tensão. Mas também poderá encontrar aí oportunidade de amadurecimento. Se conseguir incluir sem excluir, ouvir sem impor e equilibrar sem radicalizar, o Brasil poderá transformar essa força em elemento de fortalecimento democrático. Caso contrário, corre o risco de ver a religião se tornar combustível de intolerância e instabilidade. No fim, a pergunta que permanece é a mesma que guiou toda esta análise. Quem realmente manda quando fé e poder dividem o mesmo palco? A resposta ainda está sendo escrita, nos templos, nos parlamentos e nas urnas. Mas uma coisa é certa: o futuro da política brasileira não poderá ser compreendido sem olhar para os evangélicos e para o impacto que sua fé tem no destino da nação.